Isso é coisa de Satanás. Você tem autoridade para falar. Em nome de Jesus, todo mau pensamento cai por terra para a glória de Deus. A tua boca tem autoridade, porque este nome é sobre todos os nomes. Quem achou? Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 11. Jefeté, livro dos israelitas. Então Jefeté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma, mas Gileade gerara Jefeté. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefeté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefeté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se juntaram com Jefeté e saíam com ele. Aleluia. Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Versículo 5. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefeté na terra dele. E disseram a Jefeté: vem e se-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefeté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estáis em aperto? Versículo 8. Disseram os anciões de Gileade a Jefeté: por isso mesmo tomamos a ti, para que venhas conosco, combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Amém? Amém. Pai, use meus lábios para falar conosco, e que possamos ter o entendimento da palavra, o significado dela e o que o Senhor quer dizer com isso, para a glória do teu nome. Poder sentar. Amados, Jesus Cristo, Ele declarou: os humilhados serão exaltados. Amém? Ele declarou isso, que os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Não é uma filosofia, não é nenhuma teoria, é real que acontece, porque assim Jesus determinou. Ser humilhado para ser exaltado. Hoje existe um pouquinho de inversão de valores. Hoje muitos de nós queremos ser exaltados e nunca ser humilhados. Queremos estar mais sendo exaltados do que humilhados. Mas quem não passou pelo vale da humilhação não vai saber saborear o vale da exaltação. Vai estragar, né? O pastor Fernando contou aqui semana passada, ou quarta-feira, sobre o testemunho. Porque quando nós não sabemos passar pelo vale da aflição ou da humilhação, nós não aprendemos a valorizar o que realmente é bom para nós. Não é a exaltação humana, mas é o simples fato de que as pessoas verão em nós que Deus é conosco. Jefeté, filho de Gileade. Gileade, na verdade, é uma montanha, é um vale, né? O nome desse vale, dessa montanha, é uma planície linda, que hoje é na Jordânia, que fica nas regiões de Israel. Então o que acontece? O pai dele também tinha o nome de Gileade.
O pai dele ficou com esse nome. O pai dele era um homem casado, era um homem muito bem quisto na sociedade ali, entre os israelitas. Porém, ele cometeu um ato errôneo. Se deitou com uma mulher prostituta, como diz a palavra, e essa mulher se engravidou e teve um filho. Mas Gileade já era casado. E a mulher dele já tinha filhos. E a moça ficou grávida. E nasceu Jefeté. E Jefeté, ele cresceu junto com seus irmãos, por parte do pai. Ele cresceu, ele se tornou um caçador, um guerreiro, um homem valoroso, como a palavra fala. Jefeté, ele tinha as qualidades de um guerreiro. E isso causava ciúmes dos outros irmãos, que eram os legítimos, que eram os filhos de Gileade com uma israelita. E quando eles cresceram, Gileade morreu, sua mãe morreu, a mãe dos seus irmãos morreram, todos morreram e eles cresceram, ficaram adultos. E ali reuniram-se os irmãos e chegaram à conclusão de que Jefeté não fazia parte da família, que ele não tinha direito às heranças do pai, que ele não tinha direito às coisas que Gileade havia deixado para os seus filhos, porque ele era filho de uma mulher estranha, ele era filho de uma mulher que não era nem judia, ela não era nem não fazia parte da comunidade judaica, ela era uma chamada prostituta, uma mulher qualquer da vida. Então eles entendiam que Jefeté não tinha absolutamente nenhuma, mas nenhum direito de receber qualquer tipo de herança. As pessoas têm o hábito de olhar e muitas vezes de sentenciar, dizer para você o que você será, como você vai ser, o que você vai ter ou não. Tem muitas pessoas que começam a olhar para você e querer entender, olha aí, ó, você não vai ter direito a isso. É claro que essas pessoas, muitas vezes, elas todas são usadas por Satanás, porque a função de Satanás é dizer que nós não temos direito a nada, que nós fomos chamados, porém não escolhidos, que nós fomos chamados por Deus, mas Deus não nos dará nada, Deus não quer nada conosco. Satanás usa muitas vezes as pessoas e usa até a nossa mente, porque o nosso maior inimigo é o nosso cérebro, é a nossa mente, porque quando o nosso cérebro está desocupado, ele está aberto para a voz do diabo, porque o meu ouvido muitas vezes, ele consegue captar a voz do diabo a quilômetros de distância, mas não consegue captar a voz de Deus que está do lado, dizendo, não Deus, eu sou contigo, já te falei, esse momento é necessário passar, porque é necessário passar, para que você cresça na graça, no conhecimento, na fé e entenda, e amanhã dará o teu testemunho de fé para outros que passarão pelo mesmo problema. Mas a gente tem ouvidos para ouvir Satanás falar, se for 1000 quilômetros, a 1000 quilômetros de distância a gente consegue ouvir ele e não consegue ouvir Deus que está aqui do nosso lado. Olha para o teu irmão do lado, se você tem uma herança. Isso é inquestionável. Se isso não existir, rasga a Bíblia e joga fora, porque a Bíblia seria mentirosa. Quem sabe o que é testamento? Testamento quer dizer que o pai deixou herança aos filhos. Jesus deixou herança para nós. Ele prometeu cuidar de nós aqui nessa terra, que é uma podridão. Eu chamo o mundo de lata do lixo, já que Satanás foi jogado no mundo, então tudo que é ruim, né, se joga no lixo, né?
coisa estragada, que não presta, você joga no lixo, né? Eu costumo chamar o mundo de lata no lixo, porque não é esse o mundo de Deus. O mundo de Deus está por vir, não sei quando, mas quando Jesus assumir como Rei eterno, tudo vai mudar. Vai acabar, tudo que você vê hoje vai acabar. Morte, dor, tristeza, angústia, medo, pânico, doença, sofrimento, falta de alimento. Vai acabar tudo, injustiça, vai acabar tudo. Vida longa, e isso vai acontecer. Acreditando você ou não, vai acontecer. Porque aqueles que é nascido pelo Espírito, acreditam no que Deus fala. Aqueles que é nascido da carne é carne, só entende as coisas da carne. Mas o que é nascido do Espírito, entende as coisas do Espírito. E Gileade, ele se juntou com os tranqueiras. Ele foi embora, mandaram ele embora. Ele se juntou com as tranqueiras, né? Como fala na palavra, com homens de má índole. Mas ele era guerreiro. Gileade era o líder desses homens. Aonde ele ia, o povo tremia. Ninguém mexia com Gileade. E a Bíblia diz que Israel, Gileade foi embora e ficou lá só os filhos de Jefté foi embora e só ficou os filhos de Gileade lá, os anciões tomando conta de Israel. Mas havia um povo chamado Amonitas. O rei de Amon, os Amonitas, eles começaram a fazer guerra contra Israel, porque queriam as terras de Israel, dizendo que Israel estava no lugar que era deles. Essa terra aí é nossa, onde vocês estão é nosso. E não era de Israel, era a terra prometida que Deus deu a Israel após a saída do Egito. Essa Bíblia que existe até hoje na faixa de Gaza. Israel e os árabes, os muçulmanos, é um abrigo. Os muçulmanos tomaram a faixa de Gaza, e ali é exatamente o lugar santo, aonde Deus deu para Israel. A briga é boa até hoje. Até hoje essa briga existe. E Gileade recebeu a visita dos irmãos dele. Estava lá ele fazendo as suas coisas, e os irmãos dele foram atrás dele. Imagine só, irmãos, os caras humilharam Jefté. Os caras humilharam Jefté. Eles deixaram Jefté numa situação constrangedora. Deixaram Jefté sem situação, sem condições nenhuma. Ele saiu de Maricuia. Ele foi mandado embora. Você já imaginou a situação de Jefté? Ter que recomeçar a sua vida. Ele vivia uma vida estruturada, mas ele foi rejeitado. Ele foi dispensado. Ele foi considerado um anátema, um cidadão que não convém nem estar perto. E pelos irmãos, imagine o dia que ele foi enxotado da sua casa, e agora aqueles irmãos tinham que se reunir e falar: gente, nós estamos levando a surra dos amonitas. Os amonitas estão invadindo, estão tomando as nossas coisas, nós estamos perdendo os nossos ovos, nós estamos perdendo os nossos trigos, nós estamos perdendo a nossa colheita, os amonitas vão tomar nossas terras. Sabe por quê, amados? É a mão de Deus já trabalhando. Isso humilha bastante hoje, pode humilhar, porque lá na frente eu vou fazer vocês se humilharem. Vocês vão ter que se humilhar, porque tem muita gente que te humilha, mesmo você nem sabendo, ela pelas costas fala da tua vida, fala de você, mas Deus fará essa pessoa ver que você tem o Deus de Israel, e que nenhum mal há sobre tua vida, e o que você está passando é projeto de Deus, e que um dia, quando Deus pôr na tua mão a chave da vitória, tu saberás o porquê passou por isso, passou para que o nome dele fosse glorificado. Vai ter gente engolindo a seco, porque comentou da tua vida, falou de você, cochichou no ouvido. Olha lá,
fez comentários maldosos, mas verão a glória de Deus sobre ti. Gileade estava lá. Aí os homens chegaram lá. Ô Gileade, mano. Como assim? Ô Gileade, perdão, estou falando de Gileade. Jefeté, meu irmão. Jefeté, o negócio está feio lá em Israel. Nós estamos precisando de você, Jefeté, e agora? Estamos desesperadamente precisando de você. Sabemos que você é valoroso, tem seus guerreiros. Se você vier nos ajudar, Jefeté, nós o faremos o nosso líder. Você será o líder de Israel. Será o juiz de Israel, Jefeté. Se você vier contra os amonitas e batalhar contra os amonitas, nós o colocaremos como o nosso rei, como o nosso líder. Jefeté, que um dia foi enxotado de Israel, agora estava recebendo uma proposta diferente. Quem sabe você teve uma proposta em que enxotaram você, em que te colocaram debaixo da humilhação, de uma situação de humilhação, de desprezo, de angústia, de vergonha. Mas eu quero te dizer que o anjo de Deus está descendo hoje na igreja. O Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E esse anjo vem trazendo uma boa notícia, dizendo: olha, o que você foi enxotado, envergonhado, hoje eu venho te chamar para ser líder, para ser o cabeça, para ser o primeiro, e não para ser mais cauda, porque hoje eu quero te levantar como príncipe, como princesa, como aquele que eu escolhi, como a minha mão direita, e te chamei pelo nome, e te guardei em todos os lugares para onde fores. Jefeté questionou: mas vocês me mandaram embora e agora está me pedindo minha ajuda? Quer dizer então que agora eu estou sendo exaltado. Chegou o tempo da exaltação. Eu lembro que eu saí de lá chorando. Eu lembro que eu saí daquele lugar chorando. De tanta vergonha, de tanta humilhação, de tanto medo. Agora vocês estão me dando honra. Agora é o momento de receber a honra. É assim que Deus faz. Primeiro Ele permite até que coisas estranhas aconteçam conosco. Mas no tempo dele, quando Ele exaltar também, aí ninguém mais pode te tirar essa aliança. Ninguém mais vai te tirar essa coroa de glória do Senhor. Ninguém vai mais te tirar o teu caráter, a tua unção, a tua comunhão. Vão falar, vão chegar em você e vão pedir para você ficar perto deles, que te humilharam ontem, amanhã vão te exaltar, porque o Senhor assim quer. Amanhã o Senhor te levantará e dirá a ti: viu só porque tu passaste por isso? Viu só porque passaste por tanta provação, por tanta loucura, por tantas coisas de loucuras, coisas que não dá para entender. Por quê? É porque eu tenho algo extraordinário. A história que eu escrevi para a tua vida, ela servirá como testemunho em todos os lugares onde você for. Todos verão que eu sou o teu Deus. E Gileade então falou: eu vou. Só que Gileade é como muitos de nós aqui. Olha só. Deus fez os caras lá se humilhar diante dele.
Ele sabia que era bom de Deus, porque ele tinha comunhão. Né? Ele tinha comunhão. Mas, mesmo sabendo que Deus era com ele, ele ainda fez voto com Deus. Mesmo sabendo que Deus estava na vida dele, ele ainda foi saber se realmente Deus estava com ele. É uma mania nossa. Deus brada na terra, usa os profetas, usa os pregadores, usa os louvores, usa a palavra para falar, vai, fica, vem, volta. Deus está falando, eu te curo, eu te levanto, eu te abençoo. E ainda assim a gente fica cheio de dúvida. É tu mesmo, Senhor. Se for bom fazer um voto, se o Senhor for comigo contra os amonitas, eu farei um voto que quando eu vencer os amonitas e for para a minha casa, a primeira pessoa que sair na porta, eu vou oferecer ao Senhor como uma oferta agradável. Ele fez um voto de tolo, como está lá em Eclesiastes capítulo 5. Quando votares ao Senhor teu Deus, não demore a cumprir. Porque o que vota e não cumpre é tolo. Melhor é não votar. Não vou votar não. Do que votar e não cumprir. E Jefeté, mesmo ele sabendo que Deus era com ele, ele ainda queria mais provas. Será que Deus precisa provar que ele está conosco? Será que Deus já nos provou na cruz do Calvário que ele é conosco? Será que ele já nos provou deixando o seu próprio filho ser humilhado do jeito que foi? E todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna, está escrito. E se você crê em Jesus, por que então você vai temer a vida? Não temos que temer a nada, porque nós cremos no Cristo de Deus e acabou. E nós recebemos isso porque somos perfeitos, porque somos certinhos, porque somos biberô, ou porque somos, enfim, ornamento de cristal. Não! Deus nos dá o direito de crer num futuro bom, porque nós acreditamos no seu Filho, no sacrifício do Santo Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Porque não há outro Senhor. Há deuses mortos, mas só há um Senhor. Só há um Salvador. Só há um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, o homem. E Jefeté foi contra os amonitas. E a briga foi boa. E Deus deu vitória a Jefeté. Ele foi e voltou para casa. Quando ele chegou na casa dele, quem é que saiu primeiro? A filha dele. A única. A única filha que ele tinha. Ela foi a primeira a sair. Ele tinha feito voto que ele ia ofertar. E aquela moça, então, ela não poderia mais conhecer homem nenhum até o fim da sua vida. Ela teve que morrer virgem. Mas, quando ele vê a filha, ele começa a chorar, ele rasga a sua roupa e começa a chorar. Que foi que eu fiz? Que loucura é essa? Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer sacrifício de tudo. A única coisa que Deus pede para nós é para acreditar nele. É crer nele. Não deixar nem nossos pensamentos ficar achando que o Senhor nos deixou, nos abandonou. O Senhor não vai trabalhar na minha vida. Não deixe esses pensamentos, porque isso é o diabo gritando. É o diabo gritando. Porque Deus só fala uma vez. Ele não fica falando toda hora. Ele só fala uma vez, não temos. Deus não é de ficar falando toda hora. Ele fala uma vez. Se você acreditar, bem, senão. Mas o diabo fala toda hora. O diabo é igual papagaio de pirata. Toda hora. Repetindo as mesmas coisas. Ei,
Lá em Atos diz que Deus é que dá a respiração para nós. Sabe o que você está vendo hoje? Sabe o que você está aqui na igreja hoje? Porque o projeto de Deus continua na tua vida. Amém. Aleluia, Jesus. Continua em pé o projeto. Está em andamento o projeto. Todos os dias o projeto de Deus vai estar acontecendo na minha e na sua vida. E de 4 em 4 anos depois, as mulheres de Israel iam até o vale chorar pela virgem, né? Porque ela não podia se casar. E Gileade foi juiz. Gileade foi líder. Jefeté, Gileade hoje. Jefeté foi o líder. Jefeté foi o cabeça de Israel. Jefeté foi o homem em que todos o cumprimentavam. Falavam: bom dia, Jefeté. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Jefeté, nosso líder. Jefeté, nosso chefe. Para quem saiu enxotado, humilhado, e voltar e ser exaltado só mesmo pela mão. O mesmo Deus que fez com Jefeté vai fazer conosco. Vai. Ele vai fazer. Basta acreditar. Pode ir contra os amonitas e não precisa nem fazer voto. Vai, porque o Senhor já te deu a vitória. Vai, porque o Senhor é contigo. Vai, porque o Senhor te chamou não para ser pano de chão. Não. O Senhor te chamou para ser cabeça. Você é cabeça. Você é o motivo que Deus está trabalhando. Você é o foco de Deus. Você é um grande foco de Deus agora, para exaltar o nome dele através da minha e da tua vida. Amém? Amém. Quem crê nisso? Glória a Deus. Fique de pé. Ontem teve algo interessante. Pelo menos eu penso que é interessante. Eu levei as cargas, tinha bastante carga, né? Eu ia queimar no tanque, uma por uma. Eu cheguei, aí quando deu 11 horas, eu falei: bom, vou ficar até meia-noite. Aí já passa. Vou ficar até meia-noite, porque aí já passa, né? Por outro dia. Então já, a partir de meia-noite já é madrugada.